Muito bem, muito bem. Então vamos lá. Estrutura de um post vendedor. Vou passar para vocês agora como você tem que estruturar um post despertando o interesse e o desejo de compra da pessoa, tá? Uma estrutura específica que tem a capacidade de mexer com o emocional da pessoa. Eu prego aqui você vender para as pessoas que já precisam do que você tem para oferecer, que já querem. E elas podem estar em dúvida entre você e outros empreendedores ou outras soluções. E aí eu quero te mostrar como você pode convencer ela a comprar de você. Vamos lá, estrutura do post vendedor. Vamos começar pela imagem. Eu estou falando um post com imagem e texto. Serve para vídeo também, tá? Serve para vídeo. Aí você transforma o que eu vou falar do texto num roteirinho para um vídeo e grava. Quando você vai escolher uma imagem para uma postagem desse tipo, você tem que escolher uma imagem relacionada com o que você vai tratar no texto. Você vai perceber que tudo tem que estar conectado aqui. Então, por exemplo, se você é uma terapeuta holística e quer vender um floral para ansiedade, você tem que colocar uma imagem de alguém ansioso ou que demonstre algum tipo de sentimento que pareça ansiedade. Então, você escolhe uma imagem de alguém que tem uma expressão corporal, uma expressão facial que mostre que ela está estressada, que ela está ansiosa, que ela está sofrendo. E aí você coloca... Então, primeira coisa é a imagem. É a imagem, porque a imagem conecta com a pessoa. Se a pessoa está passando por aquilo ali, ela já vai prestar um pouquinho mais de atenção na tua postagem, porque a imagem remete ao que ela está sentindo. E aí você pega na imagem e coloca um título chamativo que mexa com a curiosidade dessa pessoa. Eu trouxe alguns exemplos aqui de títulos para ilustrar para vocês. Então, esse, por exemplo, da ansiedade ou do estresse, que pode ser usado por uma terapeuta holística ou por uma aromaterapeuta, ou para quem trabalha com florais de bar e tal. O que fazer para você não ter crise de ansiedade durante a quarentena? E aí você começa a perceber que ninguém diz que esse post vai vender alguma coisa para você. Mas você está atiçando a curiosidade da pessoa. Por exemplo, quem é personal organizer, trabalha com organização. Você pode fazer um post para vender a sua consultoria, para ajudar a pessoa a manter a casa organizada e tal. Aí você coloca assim, como convencer seus filhos a arrumarem o quarto sem brigar com eles? Uma mãe que briga todo dia com o filho para ele arrumar o quarto dela, um filho talvez uma criança, um pré-adolescente, no mínimo ela vai parar para ler o que está escrito ali. A amamentação, por exemplo, quem é consultora de amamentação, você sabe o que fazer se o seu bebê não quiser mamar e estiver chorando de fome? Ou então, você sabe o que fazer se o seu bebê não quiser mamar nas primeiras semanas de vida? Uma gestante que está próxima do parto, ou mesmo que não esteja muito próxima, ela no mínimo vai parar para ler o que está escrito ali. Medo ou vergonha de vender, por exemplo. Eu faria um post desse, de medo ou vergonha de vender, porque eu sei que é um problema que a minha audiência tem. Quantas vendas você já perdeu porque se sente incomodado quando precisa oferecer o seu produto? O grande lance de fazer um título com pergunta é que a pessoa para responder. Se ela é o público certo, ela para responder. Na mesma hora, você vai parar. Se já aconteceu de você perder venda porque você se sentir incomodado em oferecer o teu produto ou serviço, você vai parar e vai falar, já perdi isso, já aconteceu comigo isso aí. Deixa eu ver o que esse cara está falando aqui. E aí ele entra no meu post. E o que eu preciso é que ele entre no post. Você precisa... A gente vive uma guerra de atenção hoje, gente. A gente precisa fazer as pessoas pararem para ler o que a gente escreve, o nosso conteúdo. Senão a gente não consegue vender, né? Beleza. Agora vamos para o corpo do texto. Então a pessoa viu uma imagem, viu uma headline, atiçou a curiosidade dela, ela entrou para ler toda a legenda. Botou lá, saiba mais, né? Para ler a tua legenda. Agora, você tem 2.000 caracteres, que é o limite aqui do Instagram, para trabalhar essa venda na cabeça da pessoa. E aí, eu vou trabalhar o exemplo aqui, o exemplo do medo de vender, tá? Para ilustrar. E aí vocês podem adaptar a estrutura para o negócio de vocês. Então, quando você começa o desenvolvimento do teu texto, geralmente, o primeiro e o segundo parágrafo, no Instagram os parágrafos podem ser pequenininhos, né? O primeiro ou o segundo parágrafo, você discorre sobre o problema, você descreve o problema que você falou na headline, no título. Então, você apontou no título. Então, por exemplo, medo de vender, né? Medo de vender, eu reforço esse problema que eu falei no título. Então, por exemplo, uma introdução que eu poderia fazer. Você fica perdendo venda porque quando aparece alguém interessado, não consegue convencer a pessoa que a sua solução é melhor do que os outros.
E aí a pessoa começa a falar que, de repente, está caro o que você está oferecendo e você não sabe o que dizer. Ou então, pior, você não consegue nem oferecer o teu produto ou serviço porque acha que vai estar incomodando essa pessoa. Então, aqui o que eu fiz? Eu peguei o título e abri ele, explicando um pouco mais do problema. Por quê? Aqui a pessoa vai se identificar com o problema. Primeira coisa para manter a atenção da pessoa no teu post é gerar conexão com ela. Conexão significa ela pensar, essa pessoa sabe do que ela está falando. Ou então, ela está falando para mim isso aí. Porque eu vivo isso aí. Quando eu abro o título e começo a descrever o problema, e eu falo da emoção dela. Eu falo, você fica perdendo vendas, eu posso trabalhar melhor isso. Ó. Você fica frustrado porque perde venda quando aparece alguém interessado e você não consegue mostrar para ela que o que você faz vai funcionar para ela. Você não consegue argumentar quando ela diz que está caro o teu produto ou serviço. Ou então você não consegue nem falar com ela sobre o teu produto ou serviço e a pessoa vai embora. Eu chamo de reforçar o problema ou cutucar a ferida. Também serve. Você vai mexer na ferida ali descrevendo o problema. Tá? Então você fez o reforço do problema no início do teu post. 2 primeiros parágrafos. Você escreve isso aí. Depois você fala a causa da pessoa estar vivendo esse problema. Tá? Por quê? Porque isso começa a mostrar para a pessoa que você sabe o que você está falando. Então, eu colocaria assim, continuando nosso exemplo do medo de vender. Tá? Fique tranquilo, porque se você tem esse problema, tem medo de vender, se sente incomodado em vender, você não está sozinho. Isso é uma coisa cultural aqui no Brasil. Se você nunca vendeu nada antes, quando virou empreendedor, não desenvolveu essa habilidade, é natural que hoje você se sinta inseguro, você se sinta incomodado e você perca essas vendas. Então, estou explicando a causa. Né? No fundo, você tem medo de chatear a pessoa. Eu estou explicando a causa do problema. E aí eu engato a solução. Tem que ser rápido, né? Porque o post é pequeno. Eu engato a solução. E aqui, a solução você tem que unir o emocional e a técnica. Então, primeiro o emocional, como eu faria nesse exemplo, tá? Então, o que você precisa fazer para resolver isso é mudar esse paradigma que você tem dentro de você, essa crença limitante que você acha que as pessoas vão ficar chateadas quando você oferece o que você trabalha, o teu produto, o teu serviço. Você tem certeza que pode ajudar aquela pessoa com o que você faz. Ela está sofrendo por um problema. O que você vai fazer, na verdade, é unir a fome com a vontade de comer. Você vai oferecer para essa pessoa a possibilidade dela comprar a solução que você tem. E se você tem a certeza que ela vai ficar satisfeita, você precisa oferecer isso para ela. Então, você não tem como chatear essa pessoa, porque ela precisa do que você tem. Você, na verdade, tem quase que uma obrigação moral de oferecer isso para ela, para ajudar essa pessoa. E não foi por isso que você virou empreendedor? Para ajudar as pessoas com o que você faz? Então, você está perdendo a oportunidade de ajudar essa pessoa. Então, quebra esse paradigma e passa a oferecer o que você faz de melhor e ajuda cada vez mais as pessoas. Eu estou falando com o emocional dela e aí eu posso juntar a parte técnica do como eu vou resolver isso. Se você tem dificuldade de resolver isso sozinho, eu tenho uma aula onde eu mostro num passo a passo como você pode quebrar essa crença limitante e eu te dou um script de venda pronto para você aplicar que vai te dar segurança de oferecer, sem chatear ninguém, o que você faz, o teu produto ou o teu serviço. Com esse script, nessa aula que eu tenho, você vai se sentir tranquila para falar o teu preço, para discutir forma de pagamento e para convencer essa pessoa de que você é a melhor opção para ela. Com isso, eu estou dando uma parte técnica e ao mesmo tempo já estou dizendo para ela que eu tenho uma solução. É lógico que eu posso explorar mais a parte técnica. Eu posso falar alguma coisa mais técnica do que eu vou usar, alguma metodologia que eu vou usar e tal. Ok? Mas tem que ser um troço enxuto por causa do tamanho do post. E se você estiver interessado, aí eu entro na última parte, tá? Que é a chamada para ação. Se você se interessou, se você quer resolver, quer parar de perder vendas para resolver esse problema, eu tenho um link na bio onde você pode assistir essa aula. Vai lá. Eu tenho certeza que vai te ajudar. Pronto. Eu posso, por exemplo, se eu vendo uma consultoria presencial no caso online, mas que eu vendo entrego pessoalmente,
Eu faço diferente, faço. Você se estressou, está cansado de perder venda e tal, quer mudar isso em você? Me chama no WhatsApp, tem um link para o meu WhatsApp na bio, ou então me chama no direct e vamos bater um papo sem compromisso, onde eu vou te explicar direitinho como eu vou te ajudar com esse problema. Aí a pessoa vem e aí sim eu marco uma videoconferência por ela, eu prefiro. Eu não resolvo nada por WhatsApp ou por direct, escrevendo. Por quê? Porque assim eu conecto mais. Isso vai muito do valor, tá, gente? Do preço do teu serviço. Quanto mais alto que você oferece, o preço que você oferece, mais próximo a pessoa tem que estar de você para confiar em você. Então, se eu ofereço algo que tem um valor que eu acho que é expressivo para aquela pessoa, eu chamo ela para uma videoconferência e aí eu converso com ela, porque eu consigo gerar mais conexão com ela assim, ó, no olho a olho. A pessoa consegue confiar melhor em mim assim, do que só escrevendo no WhatsApp, porque texto aceita tudo. Então, eu chamo sempre para uma videoconferência e fecho na videoconferência. Sempre faço isso com as consultorias. Quando eu trabalhava ajudando a profissional para a transição de carreira, eu fazia isso também. Sempre funciona muito bem. Funciona muito melhor do que você simplesmente pegar e tentar fechar pelo direct ou fechar pelo WhatsApp. Então, fica a dica. Então, essa é a estrutura do post vendedor. Vou relembrar aqui rapidamente para vocês. Escolhe uma imagem que expresse a emoção que você vai trabalhar na tua postagem. Coloca um título que atice a curiosidade falando dessa emoção. No meu caso, do medo de vender, eu colocaria uma pessoa com expressão de medo, de pavor, de pânico. 2 primeiros parágrafos. Explora o problema, reforça o problema, mexe na ferida, explicitando os problemas, o quanto a pessoa está sofrendo com aquilo ali. Depois, a causa do problema, por que a pessoa está passando por aquilo ali. Explica para ela. E depois você engata a solução. Parte emocional, falando de como ela vai se sentir mais feliz, mais tranquila, mais segura, mais equilibrada, mais produtiva, porque você vai pegar as emoções, vai fazer ela imaginar como será a vida dela depois que passar pela sua solução, pela sua terapia, pelo seu curso, pelo teu atendimento, tá? Pelo teu tratamento. Você coloca essa solução emocional mais a técnica, que você explica. E isso porque a metodologia que eu uso é assim, é assado, funciona assim, funciona assado e tal. Aí você embasa isso tudo que você está falando e fecha a imagem de especialista na mente da pessoa e termina com a chamada para ação, falando, me chama no direct, me chama no WhatsApp, vamos conversar. E aí você fecha com essa pessoa, tá? Então essa é a estrutura do post vendedor. Gente, vou repetir o que eu sempre falo. Quem aplicar vai ter resultado, tá? Isso que eu estou falando com vocês, não é invenção, é testado, aprovado, não só por mim, tá? Não é por mim. Isso é a técnica de venda. Técnica de venda. Eu aprendi a fazer, eu apliquei, eu tive resultado. Estou passando para vocês agora. Quem aplica o que eu ensino nas lives, nos vídeos e tal, faz resultado. Tem resultado. Pode ser que na primeira vez você não consiga um post vendedor lindo, maravilhoso. Mas aí você treina. Porque vender também é treinar. Como toda habilidade que a gente desenvolve, vender é treino. Então, se você tem 2, 3 serviços ou produtos, faz um para cada um, nessa estrutura que eu passei aqui, e manda para jogo. E depois me conta o resultado.